Oi, gente, ano novo, energia renovada por aqui. Eu espero que você também esteja animada com 2024. Vai ser um ano incrível de muito crescimento. E juntas nós vamos aprender, trocar experiências, abrir caminhos no mundo dos negócios. Nós já falamos aqui como investir no uso da internet faz com que as empreendedoras criem oportunidades de venda e consigam alcançar outros níveis de crescimento. Mas hoje a gente vai trazer um outro cenário, as feiras. As feiras de pequenos empreendedores que reúnem muitas pessoas, que retomam aquele contato pessoal e, além de criar conexões, estimulam e muito as vendas de marcas locais. Aqui em Florianópolis, esse movimento é muito forte e muito bonito, porque também já falamos aqui várias vezes o quanto a união das mulheres pode potencializar os negócios. Hoje a gente recebe aqui a idealizadora de um desses movimentos, a Cris Nora. A Cris, junto com a Ana Paludo, ela toca Fato a Femme, projeto que é hoje um símbolo de empoderamento feminino, né, Cris? E aí eu queria já começar te ouvindo, que orgulho é esse que deve ter aí dentro do seu coração, saber que vocês já conectaram tantas mulheres, né, nesses 5 anos de projeto. Eu fico muito feliz, assim, de estar no chão desse trabalho mesmo, de passinho em passinho. Nesses 5 anos a gente está consolidando um espaço seguro de vendas, né? E de muito networking, muito contato, muitas conexões importantes para essas empreendedoras. Muitas histórias, né? Muitas histórias para conectar e para contar, né? Juntas, como tu falou, a gente consegue alcançar lugares que antes a gente não estava, né? Então é muito importante fazer esse movimento crescer e que a gente esteja conectadas e olhando para o mesmo caminho, assim, né? Cris, conta um pouquinho então agora para quem está em casa, né, para saber assim um pouco de como começou a história da Fato a Femme. Tá, é muito engraçada essa história também, porque a gente sempre, hoje ainda eu sinto que esse movimento ele é pequeno, ele é dentro de Floripa, mas ele começou muito menor, assim. Eu fui mãe há 10 anos atrás e comecei a empreender em casa com comidinhas e a minha sócia, a Ana, também tinha uma empresinha. Cada uma de nós com a sua marca, né? A gente não imaginava que a gente ia organizar uma feira. E aí a gente se conheceu e o padrinho do meu filho, ele tem uma confeitaria. Na época ele tinha um espaço físico. Depois da pandemia, tudo mudou também, né? E aí a gente conversou e ela falou, vamos fazer uma feira só de mulheres? A gente tem tantas amigas aqui que tem marca, que fazem os seus próprios produtos. Vamos então fazer essa movimentação. Aí a gente, vamos, peguei junto com ela e a gente começou a primeira Fato, a primeira feira mesmo, no estacionamento dessa confeitaria. Foram, assim, 13 marcas, aí a gente colocou uma menina para fotografar, outra menina para cantar lá, e a gente ficou lá durante a tarde fazendo esse primeiro movimento que a gente não entendia como uma feira ainda, mas que começou a crescer. E aí começou a ter muito interesse, porque Floripa tem muitas marcas locais de mulheres, tem muita coisa acontecendo aqui dentro desse movimento do empreendedorismo, né? E aí, na segunda edição, a gente já teve que criar um formulário de inscrição, de tanto interesse que teve, assim. E aí, na 4ª edição, a gente teve que migrar para a Avenida Hercílio Luz. Aí, sim, teve um impacto muito grande. Sim, que a gente vocês entenderam o que vocês estavam fazendo. Que a gente já não podia também... chegou nesse momento onde a gente já não estava mais empreendendo com as nossas marcas. A gente estava só produzindo uma feira para que ela alcançasse maior dimensão, assim, né? Tava empreendendo, mas tinha mudado o foco, né? Exato. Sabe que você falou uma coisa importante ali da pandemia e até queria te ouvir em relação a isso, porque a gente fala aqui muito da internet, do uso da internet e que com a pandemia isso trouxe um caminho novo para empreendedoras. Ao mesmo tempo, a gente está falando que vocês também pegaram aí uma pandemia no meio em que as feiras era a primeira coisa que não poderia acontecer. Gás, né? E aí, como é que foi isso aí no meio do projeto da Fato a Femme? Então, a gente estava com 2 anos de feira, consolidando o movimento mesmo. Então, ele estava sendo distribuído, falado pela cidade, estava todo mundo entendendo isso e a gente já construindo e ajudando na revitalização ali da Avenida Hercílio Luz. Então, era um movimento que estava tomando força. Quando chegou a pandemia, estremeceu tudo, né? Porque
O empreendedorismo feminino que a gente trabalha, ele é autoral, ele é pequeno, ele é aqueles pequenos detalhes das manualidades, né? Então, você tem uma cerâmica que ela pode ser uma diferente da outra, né? Um sabonete também que tem um cheiro que é um diferente do outro. E a gente perdeu isso na pandemia, nesse contato físico com o público. Sim. Então, a gente começou a pensar, como que a gente vai manter essa união, esse negócio funcionando no meio da pandemia. Então, a gente conseguiu fazer edições especiais, onde a gente reuniu e trazia conversas pertinentes à nossa comunidade. A gente também trazia uma artista para cantar, assim. E aí a gente teve uma ideia que acho que mulher se conecta muito pela intuição, assim, né? Aí eu tava, a gente tinha que fazer algum movimento da gente estar nos bairros, estar nos lugares, levar alguns nomes. E aí uma das empreendedoras, do nada, me mandou uma mensagem assim: tava olhando a lua ontem, tive uma ideia e eu tô com um truck aqui parado. Pensei que tu e a Ana podiam pensar alguma coisa, fazer alguma coisa. E aí a gente lançou uma loja colaborativa dentro de um truck com 20 marcas artesanais aqui de Floripa. Que passava pelos bairros. E aí foi uma das soluções que a gente foi tendo, assim, porque aí a gente não tinha todas as empreendedoras ali, mas a gente tinha todos os produtos. Sim, não tinha aglomeração, mas a pessoa podia entrar ali e ter acesso a todas as marcas. Isso. Aí que a gente foi pensando como que a gente podia manter o movimento acontecendo, sabe? E Cris, ao longo desses 5 anos aí, né, vocês, como você mesmo acabou de dizer, vocês foram crescendo, foram evoluindo, tiveram que ter ideias, né, enfim, e se adaptando ao cenário mundial, ao cenário de tudo, da própria vida de vocês também. E hoje a feira, me parece que vocês estão muito preocupadas também sobre a experiência que a pessoa que vai até a feira vai ter também, né? Então, vocês também estão olhando, além de produtos, assim, para a questão cultural, para a questão de shows, e que acaba agregando outras pessoas locais também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Desde a primeira edição, assim, quando a gente fazia ali na Avenida Ercílio Luz, a gente se preocupava com de ser um movimento cultural mesmo, da visibilidade também ser para mulheres artistas, né, cantoras, musicistas, autoras, escritoras. Então, a gente já teve algumas edições onde a gente teve um ninho de escritoras também, com escritoras locais. Então, a essência da Fato FM é essa, de trazer visibilidade para todas as mulheres, em todos os segmentos, assim. Hoje a gente está conseguindo retomar isso mais forte, assim, trazer esse movimento cultural. Mas eu acho que isso é muito importante para trazer essa visibilidade mesmo para todas as mulheres, né? Sim. É engraçado que a gente acha que a gente já consegue fazer tudo depois de 5 anos, que não vai ter nenhuma novidade, né? Mas a gente sempre começa a pensar em fazer edições mais inovadoras mesmo, até para trazer uma movimentação, uma engrenagem diferente, assim, para as mulheres que já estão com a gente e para as novas que vão entrando, né? E essa edição, ela foi super inovadora, assim, numa experiência de estar fazendo simultaneamente nos 2 hotéis, né? Num lugar onde a gente sabia que eu estar com uma movimentação grande de turistas. Então, olha, depois de 5 anos eu achando que sabia, eu tive muitas surpresas, assim, e fui aprendendo também, né? Muitas coisas novas. A gente vai ver como é que foi essa edição super especial aí da Fato FM, que aconteceu em Jurerê Internacional. Dá só uma olhadinha. Licores, doces, canecas, brinquedos de madeira. A Fato FM oferece uma diversidade de produtos para quem visita a feira. Focada no empreendedorismo feminino, o evento chegou na sua 50ª edição com muitas novidades. Esta é a primeira vez em que a feira acontece ao mesmo tempo em 2 lugares, no Jurerê Beach Village e no Il Campanário Világio Resort. A Fato FM desempenha um papel bem importante nos negócios de empreendedoras locais, como é o caso da Alessandra, que expõe seus produtos na feira há mais de 2 anos. A gente aqui mora em Santa Catarina, os insumos, o produto que a gente usa também é de Santa Catarina.
o limão é orgânico. A primeira vez que eu participei com elas foi uma experiência bem interessante por essa relação, o feminino, e foi importante para a minha empresa e para mim a relação interpessoal. Que essas coisas se confundem um pouco, as amizades que foram criadas, as relações, as conexões, as parcerias. Então é sempre um prazer participar da Fato FM e sempre que tiver oportunidade eu estarei com elas, porque isso faz a nossa empresa crescer. Para a Karine, a Fato FM representa a sua evolução como empreendedora. Em 2023, que eu comecei a fazer as feiras, foi o crescimento mesmo, o fortalecimento. Também fiz parte dos cursos que elas oferecem, Potencializa. E isso, para mim, abriu muito a minha mente em relação à parte financeira, desenvolvimento, ficha técnica, crescimento. Para mim foi muito importante começar a participar da feira da Fato FM. Como mulher, eu me sinto fortalecida dentro do empreendedorismo. É muito legal a energia que tem, né? Bom, ela vai dizer claro, mas assim, eu também estive lá no final de semana e sabe o que eu lembrei? Que a gente recebeu aqui no programa a Elisa Dallagnol, da Amor e Gastronomia, e ela estava aqui falando o quanto a feira foi muito importante para o começo, né, dessa transição de carreira que ela fez para a área da gastronomia. E aí, queria ver contigo assim, Cris, olhando, né, toda essa energia, olhando para trás nessa edição das 50 feiras que já foram, as pessoas conseguem te trazer, assim, com palavras, o que representa para essa mulher empreendedora estar num local como esse? Eu acho que a gente forma uma egrégora, uma comunidade muito forte que tem as suas dores e as suas potencialidades ali, de frente a frente, né? Então, esse exemplo da Elisa é muito legal de ver também esse caminho que ela foi construindo e isso que eu vejo em muitas marcas, né? A gente já conseguiu trabalhar e trazer visibilidade e um espaço de vendas, porque eu acho que esse é o mais importante de estar numa feira. Claro que tem todas os outros pontos, né, que são esse network, essa sensação de você estar numa comunidade mesmo que te apoia e que você tem uma conexão, pode trocar ali ideias e colaborações, é de ter um espaço físico de vendas. Então, a maioria das empreendedoras nesse momento trabalha online, está começando, então é responsável por todos os setores da sua marca. Então, eu faço fotos, eu faço a parte administrativa. Então, esse momento, né, da gente ter um espaço de troca com o cliente é muito importante. As feiras, elas possibilitam que a gente tenha esse contato direto com o cliente. Mas a gente ter esse lugar de comunidade estreitado uma com a outra, né, da gente saber da história, de saber de onde eu vim, para onde eu quero ir, e que eu tenho mulheres do meu lado, né, impactando na minha vida e no meu empreendedorismo, eu acho que eu acho que é muito forte esse lugar que mexe muito comigo, assim, de ser essa ponte entre tantas mulheres e criar pontes e oportunidades para tantas mulheres, assim, que eu admiro muito, né, as histórias e todo esse contexto de empreender, assim, que não é fácil. Não, claro, é isso que tu falou. A Elisa até comentou aqui sobre ela, quanta troca ela fez, né, quanta troca importante com essas mulheres. E uma coisa que você falou no comecinho da entrevista, né, que tem muita mulher aqui em Florianópolis trabalhando, abrindo caminho, desbravando, seja pós-maternidade, seja por uma, né, reposição no mercado. E esse local é um local em que ela pode, de fato, levar o seu negócio para o público conhecer. Né? Então, assim, há um retorno que depois pode ser financeiro naquele momento, que é um objetivo da feira, que também é vender. Sim. Mas também, se não for ali, naquele momento de finalizar uma venda, é uma construção também de marca para uma próxima venda. Sim, esse pertencimento de marca a gente entende muito, assim. Óbvio que a gente tá muito pela geração de renda. Quando tu fala do empreendedorismo feminino, a gente sabe que é 80% das mulheres que empreendem no Brasil hoje. É uma das maneiras mais... acho que
possíveis para algumas mulheres é empreender, né? Sim. Então, a gente entende nesse lugar de fazer também contatos, colaborações. E a gente trabalha numa comunidade assim que também as mulheres têm uma visão de empreendedorismo muito grande, sabe? Então, elas fazem colaborações até em edição de fotos. A gente também trabalha com isso, né? Nas feiras, a gente faz uma entrega de fotos de produtos muito legais, assim, do movimento, do espaço, porque a gente vê o valor em todos esses lugares, Claro. né? E aí o pertencimento de marca, ele vai acontecendo, eu acho, nesse passo a passo, ele é gradativo. Então, você vai chegando, você mostra que você está fazendo feira, tu vai convidando o público e tu vai conhecendo o público a conhecer o teu produto também, né? Sim. Muito, muito, muito interessante todo esse processo, porque, como você disse, começou assim, vamos se reunir e colocar aqui os produtos, e hoje é um negócio. É um Por isso que eu negócio. disse, vocês estão empreendendo de outra forma, né? É. Tem que pensar, tem que ter um planejamento, uma estrutura, para que essas mulheres se sintam realmente acolhidas nesse espaço e que ele faça sentido para o seu negócio. E aí, quais são os planos para 2024? Porque já começou com um pontapé muito bom, né? Com Sim. essa super edição aí da Em feira. Jurerê, né? A gente gosta de aproveitar essas oportunidades que vão surgindo. 2024 tá com uma agenda assim muito dinâmica também, de aproveitar esses lugares que vão aparecendo pra gente. A gente começou a criar e plantar uma semente lá em 2023 da nossa comunidade de aprendizagem, que aí Potencializa. o Potencializa, que é um lugar onde as mulheres também da nossa comunidade se encontram para falar sobre as dificuldades da jornada empreendedora. Então, a gente escolheu alguns temas para trabalhar e para estudar juntas, onde a gente vai aprender a melhorar os negócios juntas, assim. Mais olhando para esse território das feiras, né? Fomentar esse nosso lugar, aprender a crescer juntas mesmo e potencializar cada uma o seu lugar, assim, de fala. A gente também imagina voltar para a rua esse ano, então fazer com que a Fato esteja num lugar mais democrático também e podendo oportunizar espaços públicos, né? Aproveitar, trazer que as mulheres estejam mesmo na rua. Que legal. E vamos ver se a gente também dá uma fugidinha de Floripa aí, né? Vamos ver se Abrir horizontes. Acho que, né, já são grandes sonhos, assim, para 2024, que estão sendo construídos. Mas eu acredito que a gente alcança, assim, junto. Ainda mais com tanta mulher junta e reunida, né? Com tanta força. É o que a gente fala aqui. Potencializa mesmo o mundo dos negócios. A gente vai ficar conversando aqui ainda mais um pouquinho, tá, gente? A gente vai para um intervalo e na volta a gente vai ter mais uma companhia que vai também abrir espaço para mulheres encontrarem o seu lugar no empreendedorismo feminino. Não sai daí. Hoje o tema por aqui é o poder das feiras de empreendedoras. Feiras que reúnem marcas locais, que criam a oportunidade da troca instantânea com o cliente e que permite que a empreendedora consiga contar a sua história, mostrar como funciona o seu processo de produção e criar uma conexão, claro, com quem passa pelo stand. Só quem está nesse movimento pode dizer o que ele significa para o negócio. Meu nome é Mariana Blaia, eu sou sócia da Misa Care, junto com a Ingrid. E a gente participa das feiras mais ou menos uma vez por mês. A gente gosta de se sentir pertencendo a esse movimento de empreendedorismo feminino. A gente acredita muito nesse motriz mesmo da sociedade, de você apoiar outras mulheres, essas conexões que a gente faz, ter o ponto de contato com o público e ver também a troca mesmo, ver o que cada um está fazendo. Além de você dentro de uma comunidade, você acaba criando elas, né? Não é só um colega, acaba se tornando amigos, vai se expandindo, cria se uma grande família. Conforme você vai crescendo e estando ali junto, a gente vê que isso vai só também, as relações também vão se estreitando. Então isso que é legal, que a gente ama fazer parte desses movimentos. E é isso, a gente deseja vida longa e crescer todo mundo junto. Olá, meu nome é Miriam Coste, eu faço joalheria cerâmica. Bem, eu sempre fui muito fã da Fato, da feira, justamente por estimular e divulgar o empreendedorismo feminino. E para mim a feira foi fundamental, a Fato AFEME, porque ela me trouxe visibilidade,
né? É onde eu consigo expor a minha marca, expor o meu trabalho, né? Que é um trabalho artesanal, autoral, e de todas as outras. Então é uma feira muito múltipla, porque aqui a gente encontra todos os segmentos. Então estimula muito estar aqui com todas as colegas de feira, e isso traz também bastante público para cá. Eu falei no início do programa, né, que Florianópolis tem muita força nesse movimento e que sorte a nossa, temos mulheres que se preocupam com isso, que colocam muito amor nesse trabalho. A gente trouxe para essa conversa a Vitória Fontoura, que idealizou Humanas Itinerantes. Seja bem-vinda a essa conversa, Vitória. Obrigada. E a gente quer saber um pouquinho desse movimento também. Bom, Humanas Itinerantes é uma feira específica de brechós. Então, o foco principal é brechós. E a gente começou há 2 anos atrás, onde a gente se via meio que sem oportunidade em outras feiras. Não que era nula, mas eram poucas vagas para brechós, né? Então, a gente decidiu criar um espaço onde a gente se sentisse mais acolhido e a gente pudesse ter mais essa troca de brechó para brechó. E o Humanas foi criado por 4 mulheres. A gente se apoiou muito. A primeira edição foi bem pequenininha também, como a Fábio. Que é assim que a gente começa, né? Foi uma edição onde nós, muito jovens, todo mundo com menos de 25 anos, a gente não tinha muita ideia do que fazer. A gente só resolveu juntar todo mundo numa casa no sul da ilha. E aí a gente usou o quintal para fazer a nossa primeira edição. E foi muito legal, assim, poder ver mulheres mais velhas, mulheres da nossa idade, pessoas que precisavam de um apoio e ali de uma união mesmo de brechós, estando juntas. Olha só, a gente mora numa ilha, né? E aí a gente ouviu um pouquinho no primeiro bloco de uma feira que aconteceu no norte, agora você vem e conta o que aconteceu no sul. E aí assim a gente vai, né, dando movimento também para que em todos os locais a gente possa ter essa união das mulheres. Sim. Cris, quantos anos você tem? Eu tenho 37. Você? 22. E aí eu queria entender um pouquinho de quem é essa Vitória, que com 22 anos, no caso com 20 quando começou, né, tá tão forte nesse movimento conectando mulheres, assim, porque é muito bonito isso que vocês fazem, esse trabalho que vocês têm de olhar para essas mulheres, né, de entender as necessidades. E você tão jovem olhando para isso, quem é a Vitória? Conta para mim. Bom, eu comecei com esse movimento do empreendedorismo vendo minha mãe. Então, minha mãe foi mãe solo praticamente a vida toda, assim. E aí ela sempre precisava arrumar uma forma de sobrevivência, né? Criando uma filha. E a gente morava em São Paulo, então eu via ela sempre trampando assim com empreendedorismo, sempre empreendendo. Ela estava sempre procurando algo novo, buscando uma coisa diferente, fazendo o que rolava. E aí quando a gente veio para Floripa, calhou de ter um brechó também. E aí, a partir disso, eu comecei a me envolver mais, comecei a empreender mais. Aí eu fiz 18 anos, então comecei a trabalhar sério, né, firme. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer outras feiras. Então, surgiu disso. A gente começou a ver que era necessário ter um espaço onde a gente estivesse mais ali, sabe? Onde fosse o foco. Então, a gente começou a ver essa necessidade mesmo entre as brechazeiras de estar ali junto. E é muito bonito, né? A gente trouxe aqui as duas para esse papo, né? Porque eu acho que é justamente para enriquecer e a gente ouvir os diferentes olhares, né? Porque somos mulheres, mas temos cada uma história, cada uma um olhar, né? Que nos ajuda a construir esse entorno, né? Que vocês estão construindo, olhando para a sociedade e que impacta todo mundo, porque vocês estão olhando para a feira, para a empreendedora, mas lá na feira tem um consumidor, uma consumidora, normalmente, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Cris, primeiro, como vocês estão olhando hoje o empreendedorismo feminino a partir desse olhar já de quem está produzindo, né, essas feiras, assim? Porque eu acho que pode ter mudado um pouquinho, não sei, como era o empreendedorismo antes, né, no ponto de vista de vocês, e como ele é visto hoje. E eu acho e sinto, assim, que a economia criativa e o empreendedorismo feminino, eles estão tomando cada vez mais forma. Então, está tendo cada vez mais potencialidades, até lugares e situações abrindo cada vez mais as portas e querendo falar sobre isso. Então, eu acho que a gente está tendo mais oportunidades.
Eu acredito que sempre foi, as mulheres sempre trabalharam, sempre empreenderam, sempre trouxeram desse jeito, como às vezes até a única maneira de trabalhar era empreendendo. E hoje eu sinto só que está se tornando de uma maneira muito mais profissional. Então a gente está tendo lugares de aprendizagem, a gente está conseguindo olhar para focos mesmo de gestão, de economia criativa. A gente comentou antes sobre esse clique, né, de apoiar mulheres nessa crescente aí, nesse crescimento. Eu sinto isso, eu sinto que a gente já está vislumbrando assim, eu acho que o caminho tá mais aberto, sabe? E já limpamos o mato. Eu acho que elas limparam, né? Sim, as nossas mães, as sim. nossas vós. E a gente tá vindo como agentes da mudança mesmo, assim, né? Eu sinto nesse lugar de erguer a bandeira e temos esse poder e estamos aqui e estamos aprendendo, nos profissionalizando cada vez mais. Eu vejo esse lugar de ter mais autoridade mesmo. E com ação, né, Vitória? Sim, com certeza. Eu acho muito legal ver, por exemplo, mães que hoje em dia são a fonte principal da família, sabe? Então, são as mães que lidam ali, que empreendem e que tomam a frente de tudo, sabe? Eu acho que é bem legal isso. Não que a gente já não tomasse antes, a gente já sempre foi assim, mas agora é uma escolha, né? Sim, e é uma escolha e é respeitada. Sim. Quer dizer, estamos nesse caminho. Estamos traçando isso. Né? E que vocês convivem com muitas mulheres, né? Vocês devem ouvir muito sobre desafios, sobre conquistas. Mas eu queria focar um pouquinho aqui nos desafios, porque a gente sabe quanto é desafiador o caminho do empreendedorismo feminino. A gente fala aqui sobre isso e quando você fala, Cris, sobre aprendizagem, o Sebrae delas é esse suporte para as mulheres. Né? O Sebrae delas traz conteúdos, traz pessoas, olha para a gestão, olha para a inteligência emocional, ajuda essa mulher empreendedora a construir bem forte essa base para que ela possa tocar sozinha o seu negócio. E aí eu queria ouvir de vocês assim, o que vocês, como empreendedoras, aprenderam ouvindo essas outras mulheres que cercam vocês, né? Porque é sempre uma troca, né? Sim. Parece que a gente está, às vezes, ajudando e abrindo caminho, mas a gente também está recebendo e sendo ajudada. Eu acredito que nesse lugar de produzir feira, a gente tem que estar sempre com o ouvido atento, assim. Onde tem a maior dificuldade, antes a gente falava, nossa, fazer feira é muito difícil. Você chega, tem que construir uma loja inteira para um dia de atendimento, né? Onde você vai fazer exposição de produtos e tal. Então, eu acho que a gente aprende aonde melhor a gente se encaixa, como que a gente pode trazer potencialidade para essa comunidade. Isso que tu estava falando, a jornada empreendedora de uma mulher, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho todas as minhas reuniões do dia, eu tenho produção de feira, eu tenho... Então, eu acho que eu aprendo nesse lugar. Entender onde é a nossa dificuldade, então vamos trabalhar juntas para que essa dificuldade se torne só mais um ponto e que ela possa aliviar cada vez mais, né? Acho que nesse lugar onde a gente entende que a gente já criou esse caminho e agora a gente está construindo o nosso lugar de fala, o nosso lugar de visibilidade, assim. Acho que eu aprendi isso, que é importante também estar atenta e ouvindo. Sim, é muito importante ouvir mesmo, porque, como a Cris falou, a gente tem casa, muitas são mães. Mesmo na organização do Humanas, temos uma delas que é mãe, então a gente tem que sempre se ajudar e sempre se acolher e ser ajudada também, né? E eu acho que a inspiração é uma palavra que tá assim, né? Pairando Sim. aí, porque você mesma, né, Vitória, falou dessa inspiração que veio da sua mãe. Sim. E aí eu imagino que você pegou um pouco desse combustível e você tem noção de que às vezes você pode estar inspirando outras mulheres? Sim, com certeza. Né? Muitas falam, inclusive, para vocês também devem falar, né? Que a gente inspira e principalmente por ser muito jovem, que a gente está fazendo algo grande, traçando algo muito legal, que muda a história de muita gente, né? Muda muita coisa, assim, na vida das pessoas. E esse impacto, porque, gente, a gente está aqui hoje falando, né, sobre como as feiras podem impactar a sua vida, a sua jornada como empreendedora, né? Mais um espaço, mais uma ferramenta de venda. Mas acho que é importante também a gente falar aqui que a gente está falando de um movimento que impacta as pessoas, que impacta a comunidade, o bairro, a cidade.
E aí, como mulheres, eu acho que a gente pode cada vez mais, meninas, não sei, se unir justamente pensando em como eu, pessoa comum, consumidora, posso me inserir, né, nesse circuito que vocês estão montando a partir das feiras e também impactar a vida de alguma mulher empreendedora, né? Eu não sei se é muito utopia aqui o que eu estou falando, mas eu acho que me parece tão simples, né? Que eu, Mariana, pense, a partir de hoje, eu, quando ver uma feira, eu vou até lá e vou comprar um produto. Ou vou trocar o consumo de um produto de uma grande marca que vai sobreviver. Sem a minha, né, o meu consumo ali e vou ajudar, né, no sentido de oportunizar uma venda para uma mulher que está empreendendo. Faz sentido? Faz, Sim, eu total. acho que eu sinto bem nesse lugar onde tu falou da inspiração, eu me sinto muito inspirada nesse lugar de ver todas essas marcas crescendo e trazendo esse olhar que tu falou, às vezes essa virada de chave para potencializar, fomentar a economia local. Então, por exemplo, eu quero que as mulheres da minha comunidade cresçam e apareçam e inspirem mais mulheres e tenham mais oportunidades. Então, eu sei que para que isso aconteça, eu preciso ir na Feira das Manas, eu preciso ir na Fato, eu preciso comprar, consumir local, para que esse impacto local também um dia impacte globalmente, porque as mulheres nesse lugar, né, de fala, de visibilidade, de resistência, de trabalho, tenham também essa janela de oportunidades para outros lugares, assim, para crescimento, né? E no caso da Vitória, ainda o consumo sustentável. Sim, total. E sair do convencional, né? A gente pensar que podem ter alternativas. Então, a gente pode mudar uma coisinha pequena que, às vezes, quando isso se tornar global, vai ser enorme. E até quando não se tornar, ainda é enorme. É nosso, né? Daqui, do local, da nossa cidade. Sim. A economia circular que tu faz, que gira, né? A gente trabalha nessa economia local, circular. Então, a gente gira renda para nós mesmas. A gente fomenta o que a gente sonha, né? Isso é muito inspirador. Eu acho que essa palavra, para mim, acho que é a palavra do ano. Inspiradora, assim, inspiração, sabe? Então, a gente vai seguir aqui nessa linha, porque eu sou jornalista e eu amo as palavras e eu acho que as palavras inspiram muito. Então, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma palavra para esse 2024. Você já falou inspiração, vou ter que achar outra agora. Mas uma palavra para que as mulheres que estão assistindo a gente, né, possam de fato se inspirar e entender que esse caminho ainda tem muito a ser descoberto, né? A gente ainda tem muito a percorrer no empreendedorismo feminino. Então, eu queria que vocês deixassem uma palavra de inspiração. Eu acho que afeto, assim. Que a gente saiba se cuidar e se respeitar e que a gente não desista de botar essa bandeira, sabe? Que a gente é importante, que a gente é muito importante para o empreendedorismo no mundo e que a gente saiba se acolher também, além de tudo. Que lindo. Eu acho que inspiração para mim é muito forte mesmo, porque é um trabalho muito de ideal, assim, mas eu gosto de transformação também e disposição. Quando a gente está disposta, a gente transforma. E aí a gente transforma o nosso meio e transforma as outras pessoas ao nosso redor. Eu acho que é isso. Transformação, disposição e inspiração. Olha só, então assim, elas conseguem, né, com muita disposição, transformar, né, o nosso local, a nossa vida, com muito afeto. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Assim, esse trabalho é realmente muito bonito, muito inspirador e muito transformador. Sigam aí nesse caminho e obrigada por impactarem tantas pessoas. Obrigada. Que legal, né? É muito bom a gente conseguir conversar, se inspirar e ouvir essas histórias, né? E você também pode ter esse espaço. Conte com o Sebrae. O Sebrae delas sempre tem um caminho para te apontar, sempre tem uma boa história para te contar e alguém para te inspirar aí nesse caminho do empreendedorismo feminino. Se você quiser estar mais perto dessas mulheres tão potentes, aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. A gente se vê na semana que vem. Tchau!